Bem-vindas, mozonas, mozões, podcast Na Frequência do Amor, começando esse lindo projeto. Obrigado pela presença de vocês duas hoje aqui. Eu vou falar um pouquinho, depois vocês continuam e a gente segue assim, tá bom? Perfeito. Maravilha. Temos hoje aqui, obrigado por ter aceitado o convite. Imagina. Bela Fernandes, bailarina, coreógrafa, de férias com o ex, é isso? Foi Exatamente. Training Topics, Foi, tá aí no meu currículo também. E o que mais que tem nas definições do teu... Bom, Bela? A Bela Fernandes é uma mulher independente, muito empoderada. Tenho 28 anos, moro na cidade de São Paulo há alguns anos, né? Mas eu sou natural de Santa Catarina. Trabalho com dança, vivo, né, a arte de uma forma muito intensa. E eu acho que isso me possibilita também circular por vários espaços, conhecer muita gente, desconstruir muitas questões, né, em relação à vida e esse olhar, né. E é isso, Bela Fernandes é feminista. Posso falar em quem eu vou votar também? Brincadeira. Pode falar se quiser. Visão é liberal, Pode falar né? tudo aqui. Visão é só no amor. Depois de falar com amor. Perfeito. Basicamente isso. O resto a gente vai desenrolando ao longo da conversa. Muito bom, legal. Obrigado. Obrigado Imagina. de novo. Já te conhecia, seu trabalho. Ai, que legal. Por conta da Flavinha, das Cats, Sim. da Isa, da Mai, enfim. Então já te admiro, já te sigo. Você fazia as Perfeito. coreografias delas? Sim, eu Ela era é absurda dançando. coreógrafa delas. Via, não tinha conectado. Maravilhosa, maravilhosa. Gente, quando eu for ter coreografia... Pode E temos chamar. junto Patrícia Fava, minha querida amiga, Esquecendo meu sobrenome esposa, de casada. mulher, administradora de empresa, agora apresentadora do Papo Eclético, que é legal a gente fazer esse intercâmbio de Sim. podcasts, né? Junto com o Dudu. Monogâmica. A gente começou... Já não era pra falar isso? Tudo Não, bem. sim, tudo E- bem, óbvio. Não Mãe. foi de férias com o ex, porque não tem ex. Eu sempre Está com tiro... baia. Eu sempre tiro férias com o meu cônjuge. Muito obrigado pela E presença, tem de férias Patrícia. com os meus filhos também. É super picante. Olha, tô até tomando um vinho pra ficar mais soltinho. Ah, eu sei que você é tímido. Gostoso nessa frequência, vou até entregar uma rosa pra cada olha. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. mozão. Que graça. Não, é até legal a gente já fazer essa gracinha, porque eu acho que eu já vou puxar o gancho pro assunto e pra gente começar a falar nisso, né? A gente escolheu o tema não monogamia e monogamia, e eu acho que o papel, talvez, né, desse podcast do Mozão é realmente trazer esse conteúdo e disponibilizar isso para as pessoas terem acesso, né? Eu vi bastante vídeo sobre o assunto essa semana. Não tem tanta coisa assim, mas tem, né? Coisas bem legais. Mas queria colocar também numa linguagem, num formato talvez menos... Juguiane, menos né? sério. Não é nem que é Juguiane, mas menos sério, ou um pouco mais informal, assim, porque já é difícil o acesso. Eu tô pensando aqui até pela maioria do meu ciclo de amigos, né? Do nosso, que tem Sim. muitos em comum e tal. Então já é uma turma super preconceituosa que você vê você mesmo brincando, conversando com o nosso producer nessa semana, né? Falou assim, nós vamos ficar lá falando de como é que foi? Baixaria, pornografia. Né? Então as pessoas entendem dessa forma. Mas eu sou E uma não é pessoa isso. aberta a tudo. Não pra mim mesma. Mas sou só pra pra ver frentex. como se confundem as coisas, né? Exato. E aí depois eu já vou deixar, acho que a Bela falar um pouco, esse começo sobre o que é a não monogamia pra gente começar assim, o assunto, mas você vê, né? Vamos falar de como se no monogâmico, então, não tem baixaria, nem putaria e nem mentira. E nem mentira e tudo mais. Então, acho que a ideia é justamente ir quebrando algumas crenças aí
sobre o assunto E preconceitos mesmo, também, né? Eu acho perfeito, porque como você diz, assim, do acesso à informação, né? Porque eu também, principalmente depois do de férias, né? Eu me auto-intitulava já não monogâmica, usava uma expressão errada, porque eu me auto-intitulava poligâmica, que é uma expressão que é errada, né? Porque a poligamia, ela se refere ao direito do homem de ter mais de um casamento. Então... Só para o homem. Só para o homem, e é uma legislação, né? Quando a gente fala de amor livre, a gente está falando de não monogamia ou de poliamor. Então, durante a minha participação no programa, eu usei essa expressão de forma errada. Depois que eu saí das gravações, que esse assunto entrou em pauta, eu falei, uau, eu tava falando errado. Isso lá ou não? Então, na verdade, foi na rede social, foi num Twitter e num tweet. E aí eu falei, caramba, eu preciso pesquisar mais. Porque até então, era uma das coisas que eu ia falar, eu não sou uma expert, nenhuma estudante do assunto, né? Eu vou trazer as coisas que eu vivenciei, né? Partindo da minha vivência, claro. partindo da minha forma de ver e enxergar o que é a relação, né? Mas pra mim foi pra achar informações, achar conteúdos que falassem a respeito, é mais difícil mesmo. São poucas pessoas que trazem, até podcasts são poucos também que abordam, e muito de uma forma muito superficial também. Desculpa te interromper. E é pouca gente que se revela? Cara, eu acho que não é... Eu acho que não tá nesse lugar de revelação. Sim, porque eu acho que muita gente até vivencia uma relação não monogâmica, ou tá nesse processo de adentrar uma relação mais flexível, né? Com outro olhar, mas não se auto-intitula, né? Então, eu acho que ainda é um assunto... Não é um assunto novo, mas é um assunto ainda que a gente não conseguiu aprofundar mais. Que a gente não vê tanto conteúdo a respeito. Vamos falar um pouco... E aí, o que você puder contribuir dentro do que você sabe, as diferenças, porque eu acho que isso já é meio que básico, mas, enfim, provavelmente quem estiver ouvindo aqui tá nesse ponto, né? Como talvez a maioria das pessoas. Então, assim, o que é o não monogâmico? O que é um relacionamento aberto? O que é... Você já falou um pouco, né? Da poligamia ou poliamor. Como é que define exatamente isso, né? Porque já é uma confusão aí, né? Então, tem várias terminologias, né? Porque existem N formas de se relacionar, né? Então, a gente tem lá o tal do relacionamento aberto, a gente tem a não monogamia, né? O poliamor, que dentro do poliamor existem várias formas, né? De relações. Então, a gente costuma falar que tem em forma de pirâmide, né? Que a gente tem um ponto, mais 2 pontos embaixo, e aí 2 pessoas se conectam só com essa que tá no ponto. Ou um relacionamento que todo mundo se relaciona entre si. Enfim, tem várias formas. No poliamor, não. No poliamor não existe limite de pessoas e nem formas, né? Mas... Nem sexo, nem eu quis dizer... Gênero, desculpa. Não. Agora, peraí, a poligamia, a diferença da poligamia pro... Não, a poligamia é do marido. Poliamor para não monogamia é que a não monogamia você tem uma relação estabelecida com mais de uma pessoa e o poliamor não? Na verdade, até onde eu sei, mas eu posso estar errada, são só formas diferentes de falar a mesma coisa. Você fala mono, né? Mono parte de né? Monogâmico, então significa que você se relaciona única e exclusivamente com uma pessoa só, né? E essa relação, ela não tá aberta a terceiros, nem nada. A relação aberta já é geralmente aquele acordo, né? Entre o casal. E isso eu não tô falando de gênero, tá? Pode ser um casal homoafetivo, hétero, enfim. Que é onde... Que é meio... É meio hipócrita, né? Porque eu acho que a relação aberta talvez seja o caminho pra você adentrar uma relação não monogâmica. Total. Porque eu comecei assim, né? Meu último relacionamento, a gente foi casado durante os 4 anos. E eu fiz a proposta, né? Da gente abrir a nossa relação. E a relação aberta era, você pode se relacionar sexualmente com quem você quiser, mas emocionalmente não pode. Emocionalmente é só eu e você, a relação é só a minha e sua.
Mas se você quiser transar com outras pessoas, tudo bem. Só que a gente fala... Separar, né? Porque isso não existe, né? É isso que bom. Você pode... Beleza, você pode transar com outras pessoas e tal, e pode tentar não se envolver emocionalmente com alguém, mas quem garante? Da mesma forma que uma relação monogâmica também não garante, né? Eu posso ter uma relação monogâmica e todo dia encontrar alguém no meu trabalho que eu acho super atraente e desejo e quero, então o Espero acordo... que o Marshall Não, que aliás, que é o acordo monogâmico não garante nada, É outra né? classificação, né? Que é o monogâmico fake, né? Porque é o que mais tem Não, por aí. mas o Marcelo não acha ninguém atraente no trabalho, tenho certeza. Ai, olha, eu Não, não mas sabe sei, que mas tá- eu pra nervosa mim, agora, a relação gente. monogâmica, assim, é fadada ao fracasso. Eu costumo dizer isso. Desculpa. Mas a gente vai eu ficando acho- velho e cansado. Você tá também. jovem. Não, mas eu acho isso também. Eu também, de cara, Já quando a nem gente enxerga mais a pessoa do trabalho. Sem óculos, então. Será? Mas sabe o que acontece? As pessoas. Aí é que a gente vê, e aí já trazendo um pouco nesses podcasts que eu vi, falam muito disso, né? Do histórico, né? Dessas crenças. Então, a história da religião, quanto é forte isso. Sim, o né? patriarcado é muito responsável por isso. Não divide bens. Enfim, a posse, o controle. E aí eu lembro, tem um livro que, isso é uma pena, aliás, a Kali, que não Amar pôde e Ser vir hoje, Livre. que é o Amar e Ser Livre, Ai, sabia que é a minha... que ia ter esse livro. do Prem Baba, que pra mim virou, quando eu li, virou um manual de vida, eu acho que e foi, eu acho que é talvez a primeira vez que me trouxe essa abertura maior de pensamento. E aí ele fala isso, ele atende alguns casais, né? E aí, quando ele propõe o novo casamento, que é simplesmente um acordo novo entre um casal que está lá numa crise X, e ele fala, conversa abertamente, né? E eventualmente faça um acordo. Então, por exemplo, a cada 15 dias por ano, nós vamos cada um para um canto. Se você quiser sair com 300 pessoas, você sai. Se você quiser ir meditar numa montanha, você medita. E aí ele falou que ele fala isso, e as pessoas, a maioria fala, pelo amor de Deus, eu não consigo nem imaginar. O outro lá. E aí ele fala, as pessoas falam, né? Porque eu não consigo imaginar, mas quase 100% trai e faz pelas costas, né? Porque não consegue conversar abertamente. Então, é muita hipocrisia que tem o tempo inteiro nos relacionamentos, né? Quando você fala para olhar sério, né, de verdade, então eu acho que essa conversa toda, então, óbvio, é um momento de transição mesmo, que acho que ainda tá bem no comecinho eu isso. vou fazer uma observação, assim, que... Sabe aquele meme que fala assim, se a pessoa quer namorar, pode ficar comigo, que depois que ela fica comigo, ela arranja alguém pra namorar? Comigo acontece muito isso, assim, de eu me relacionar com alguém e eu tô há 4 anos solteira. E pra mim, o mais difícil... Mozão não pode abrir. Tamo junto aí. E uma das Sem coisas mais difíceis, assim, para as pessoas que eu me relaciono é aceitar a tal da não monogamia, né? Aceitar essa flexibilidade e tudo mais, né? Então, esse é um dos grandes motivos dos quais eu não consigo me relacionar afetivamente, ter um relacionamento mais duradouro. E é muito engraçado, porque já aconteceu inúmeras vezes de eu me relacionar com alguém, comentar, explicar, abrir, falar, né? E aí dá 3 meses, a pessoa aparece com alguém e eles abrem a relação. E aí eu falo... não! Poxa! Então, mas será que esse abriu mesmo? Caramba! Você acha que abriu? Não, mas eu acho que, assim... As pessoas, elas têm uma resistência... É igual quando você faz alguma autocrítica a alguém, né? Tipo, uma autocrítica não, mas você faz uma crítica ao comportamento de alguém. A pessoa, na hora, a reação dela é ser resistente, é se defender e tudo mais. Mas provavelmente ela vai pensar a respeito daquilo, em algum momento. E eu acho que eu acabo introduzindo o assunto na vida de várias pessoas e depois de um tempo com outras pessoas, elas acabam, talvez, se sentindo mais confiantes, talvez... Não, mas eu quero que você fale, eu não quero que você Claro. pergunte. Você vai perguntar, mas você vai falar. Claro. Patrícia não vai fugir, não. Não, Quero só ver. não tenho nenhum problema com isso. Mas nunca te questionaram se... Será que você não ficou só com uma pessoa porque você não amou de verdade? Desculpa cair nesse clichê. Não, mas é bom, mas é é bom. o que mais falam e é muito comum. É muito comum. Mas é igual falar que, tipo assim, é sapatão porque não foi comida direito.
Sabe? Não, essa eu nunca aí te é meio que isso daí machista tosco. Isso mas eu digo que essas coisas, assim, eu tive um relacionamento passado que foi com uma mulher, na época, e ela usou muito isso, porque ela era super adepta do amor romântico, né? E aí ela usava isso como pretexto. Eu acho que é porque você não amou ninguém de verdade, e aí pra você é mais fácil flexibilizar. E na verdade, eu acho que não. Eu acho que tem muito a ver com a forma com que você olha, se enxerga, principalmente, né? Tipo assim, eu entendo que eu tenho todos os meus desejos, que eu prezo muito pela minha liberdade, que eu prezo pelo meu tempo, pelo meu espaço. Eu sei o quanto eu me interesso e viajo e conheço pessoas interessantíssimas. E pensar que o fato de eu estar com alguém significa anular todos esses outros sentimentos é muito hipócrita da minha parte. E aí eu achar que o outro também não vai ter os mesmos desejos que eu, eu fechar uma porta pra ele ou pra ela que eu não gostaria que fizessem pra mim, assim. Então, eu não acredito nisso. Sim. Mas uma coisa que eu sempre falo hoje eu não consigo mais me enxergar numa relação monogâmica. Mas eu acho que tudo pode, tudo é possível. Talvez eu encontre alguém da qual eu fale, putz, com essa pessoa... Eu não quero dividir. Talvez eu não quero dividir. Talvez eu queira estar num espaço diferente. E aí depois a gente vai readaptar essa relação. Porque eu ando encontrando bastante resistência, assim, das pessoas. Não, porque às vezes parece mesmo. Realmente, eu acho que até uma outra forma de falar isso, mas é assim, né? Fala que é não monogâmica porque é uma desculpa pra poder ficar... Eu tô aqui, né? Quando eu fiquei pensando nessa história toda, aí eu pensei mesmo, e eu, né? O que eu sou? Né? Sou monogâmico ou sou não monogâmico? Nem vou comentar. Não, e aí uma das você tem dificuldade pra se apaixonar, que eu saiba. Desde... Não, mas que maravilha. Mas de novo, né? Quando a pessoa... Eu nunca me apaixonei ao mesmo tempo. De ficar afim de uma pessoa. Então acho que isso me faz talvez ser monogâmico. Porque quando eu tô com alguém, eu quero estar com aquela pessoa. Né? E você também não é nada pouco ciumento. Não, eu sempre fui. Hoje em dia eu amadureci muito. Pra deixar a sua parceira também fazer o que quiser. Olha eu julgando o mozão. Não, mas super. Coitado, ele nem tá na berlinda. A gente tá... Quando eu não era evoluído... Mas eu acho que a sua colocação tá pautado muito ainda no amor romântico. Muito nessa ideia de, tipo assim... eu só me relacionaria com outra pessoa se eu me apaixonasse. Não necessariamente, não. Total. Às vezes você pode ter uma relação e foi muito que eu vivenciei, assim. Mas eu também tenho vivenciado isso nos últimos 3 anos, porque eu fiquei em relação 20 anos. E nos últimos 3 que tô solteiro. Então eu fico fazendo essas reflexões. Exatamente. Nossa, será que eu só consigo estar junto se eu tô apaixonado? Se eu não tô? Né? Mas não dá pra... Não é um negócio que se constrói. Porque... Exatamente, a paixão ela não precisa também, ser... né? Mas por isso que é muito complexo, é difícil, né? Sim. Porque a gente cresce com tanta coisa. Do mesmo jeito que a mulher cresce com a história de casar com o príncipe, lá, porque vê no filme e tal. A gente também tem esse monte de coisa, mas né? Da mulher que vai se escolher, dedicada a você. Sim, de crescer. Eu tô agora refletindo. Eu tenho um filho que faz 18 anos esse mês. Começou a namorar. E daí... Gutão, um beijo pro Gutão, um beijo do mozão, Gutão. O galã. E daí, quando ele começou a namorar, eu falei pra ele, a menina é maravilhosa, um doce, linda. E daí ele tinha uma viagem pra Porto Seguro, de formatura, né? Daí ele falou que não queria ir. Falei, não, Gu, vai. Mas eu, com tudo que a gente tem embutido, falei, mas você tá com medo de ir porque você acha que você vai querer ficar com outras meninas? Porque se você estiver sentindo isso, nem vai. Olha, tá vendo como tem todo o preconceito? Que eu já tô passando. Ele falou, mãe, não tenho a menor vontade. Então eu falei, você pode ir. Mas querendo ou não, eu já tô passando, mas você né? me falou maneira... isso, sabe o que eu lembrei? De namoro. Mas é por respeito a ela, entendeu? Sim. Não, mas eu lembrei de uma história minha. Olha como é maluco isso, como tem essa coisa da sociedade mesmo, da construção machista. Sim. Eu lembro de começo de namoro, e aí fui lá pro interior, pra Orlândia, onde eu ia. E aí, enfim, no final de semana lá com os meus amigos, e apareceu uma menininha bonitinha e tal, não sei o que lá, que tava dando bola.
E eu não queria, não tava com a menor vontade de ficar com ela. Mas você namorava alguém ou não? Tava começando. Não posso nem falar, né? Senão... Não, faz muito tempo. E aí eu lembro que no final das contas, é aquela coisa, tá com os amigos, sei o que lá, bebe, lá, e eu fiquei com ela. Por pressão. Fiquei mal, mas fiquei mal, fiquei mal, porque eu não tinha a menor vontade, não tava com a menor vontade de ficar. E sabe quando você tá, né, mas putz, como assim, né? Eu tô aqui, tô com os meus amigos, tô na balada, por que eu não vou ficar? Acreditar a tua heterossexualidade, acreditar o quanto você é macho, pegador. É muito louco, é muito louco. Sim. Porque eu não quero criar um menino que seja, tipo assim, o garanhão. Jamais eu falaria pra ele, não, vai lá, faz o que você quiser, deixa a tua namorada aí. Mas ao mesmo tempo eu tô indo totalmente ao contrário do que você tá falando. Mas é que eu acho que se ele assumiu esse relacionamento com ela... Claro. Mas sabe que... Eles se assumiram. Mas é que a gente também... Que eu acho que também é uma visão bem machista. A gente acha, e os homens, eles sempre tiveram essa passada de pano... que o homem, ele é incontrolável. A testosterona não faz... Ele pensa com a cabeça de baixo, que é o que assim, a gente sempre ouve. Essa frase então, como se mulher também não tivesse... Mas não é nem essa questão. É entender que, tipo assim... Gente, se ele tem um acordo com a menina que ele tá junto... Sim. E ele não consegue se controlar... Não fica com a menina. Esse não é... A questão é, tipo... Dentro da cabeça dele, o que ele entende como relação, como acordo, como cumplicidade. Sim. Agora, ele deixar de ir, de fazer, de estar, porque ele não vai se controlar e vai ficar com outra pessoa. Foi isso que eu perguntei. Ele aí falou, uma problemática. Tipo assim, não tenho vontade nenhuma, por isso que eu vou pra curtir. Eu falei, então vai de boa. Porque se ele falasse, não, eu tô com medo de não me controlar, eu falava, você pode ir, mas termina. Mas eu acho que talvez o caminho é mais chamar para uma discussão. Sim. De tipo assim, de entender, tá, mas e aí? O que você quer nesse momento? Sim. Né? Que foi o que eu acho que eu entendi. Então, mas aí, por exemplo, trazendo para esse assunto... Mas deixando ele ir. Porque é importante ele ir. Sim, é o que eu falei, mas eu queria que ele entendesse o porquê que ele ficou com medo de ir. Mas quando será? Agora já estou trazendo para o assunto do podcast para a gente não devagar, né? Como é que será que é a melhor forma, como isso vai ser colocado agora para os nossos filhos? Porque eles já têm trazido a história da sexualidade, então, né? Na escola eles já falam, pai, tem uma trans, tem uma isso, tem uma aquilo. Então, acho que a história da monogamia também acho que é uma forma, né? Ou, enfim, as formas de se relacionar... É um negócio importante, né? Eu sinto eles muito mais abertos a tudo. Sim. Eu também. Eu chuto dizer, assim, que os millennials, eles vão ser uma grande virada de chave, assim. Sim. Porque a gente que foi educado dentro de uma estrutura patriarcal, né? Onde a gente tem o homem como provedor, a mulher a serviço, a entidade, né? Da casa, né? Da família, sim, que é constituída por um homem, por uma mulher, pelos filhos, não sei o quê, que é a típica família tradicional brasileira, né? Eu acho que a gente tá caminhando para desconstruir isso. Então, eu acho que tá muito mais... Eles vão ensinar mais a gente do que a gente ensinar pra eles. Eu acho que tá muito mais fluido, assim, das possibilidades de falar, tá, mas o que eu gosto? O que eu sinto? De se perceber mais. De estar fora dessa estrutura rígida, sabe? Não, e eles têm vários... Eles de se experimentar, usam né? Um termo de ser bid-rolê. Imagina que na nossa época ia ter bid-rolê. O que é bid-rolê? É o... Ah, meu Deus. A gente chama de bifestinha. Eles lá de que ele tem 17. Bid-rolê é o que fica com todo mundo só no rolê. Não é maravilhoso. Mas assim, é preconceito zero pro bid-rolê. Zero. Na nossa época não dava pra ser bid-rolê. Não, imagina, quando eu frequentava a Trash Aires, meus amigos, a turma... Achavam que você era olhava e já começou, mas vocês não estão indo lá. Eu lembro, virou jargão, minha própria mãe, Dona Jo, virou jargão depois do meu trabalho. Porque ela um dia chegou pra mim e falou... como é que tá? Alguém filho, tá como é que estão as baladinhas, Aí eu falei, como é que estão as namoradas? Eu falei, mãe, acabei de terminar, tô solteiro. Mas você não vai muito nessa trash e tal? Ela sabia que lá era um lugar friendly. Vou. Mas como é que é lá? Conta? Fica com menino, com menina também?
mas tá querendo saber se eu sou gamer? Não, meu filho, às vezes tirar um sarro, uma brincadeirinha. Imagina, mas tinha muito isso, né? E meus amigos o tempo inteiro. Não só porque eu frequentava, porque o meu produtor na época da dupla que eu tinha, que eu fiquei muito amigo, era gay, era o tempo inteiro junto. O seu produtor atual não é. É hétero. Enfim, aí tinham coisas de chegar a ponto de eu brigar com os meus amigos, ficar bravo, porque uma hora encheu o saco, assim, as brincadeirinhas, né? Que hoje em dia já não cabe mais. As brincadeiras nada mais são do que geralmente expressões homofóbicas, né? Então, total. Não cabe mais, não né? Dá mais, eu também acho. E pra mim, as brincadeiras homofóbicas, elas também são resquícios do machismo, né? Você fala, seu gayzinho, coisa de mulherzinha, não sei o quê. Tá dentro desse padrão da gente sempre, tipo, do homem se provar o tempo inteiro, né? Sim. Tipo assim, porra. Eu acho que quem muito precisa se provar é porque ainda... Tem algum recalque aí esquisito, ainda né? não se encontrou, né? Eu também acho. Tô abrindo aqui só pra gente, porque a gente já entrou, começou, né? A gente já começou a falar de... Já mudou o rumo, né? Que pra você, o que é traição? Porque a gente recebeu umas perguntas pelo Instagram. Do meu público, dos meus fãs. Pra você, o que é traição em um relacionamento não monogâmico? Mas, tá. Eu já fui questionada, assim, várias vezes. E, geralmente, a minha resposta é sempre dizer que, pra mim, a traição, ela tá muito mais sobre o distrato dos acordos, né? A falha do que a gente combinou. Mas, principalmente, a falha da cumplicidade, sabe? Da lealdade, Da lealdade, né? Mentir, exatamente. Né? Porque e não é mentir, tipo assim, sobre... É mentir sobre quem você é, sabe? Sobre o que você acredita, sobre a construção que você tá fazendo com essa pessoa. Porque eu acho que quando você assume uma relação não monogâmica, você precisa ter um lugar de comunicação muito maior. Nossa, é muito confuso lidar com tanta maior, gente, imagina. Porque você precisa entender o que tá acontecendo na cabeça do outro, entender, compartilhar, e ainda tem uma terceira, uma quarta, uma quinta pessoa, sei lá. Não, e às vezes as pessoas não querem. Você falou isso, me lembrou agora um relacionamento meu, Patrícia conheceu. Não, e que eu simplesmente falava, eu lembro exatamente dessa conversa algumas vezes, até eu pegar e falar, putz, então desiste, né? De eu fazer comentários do que eu sou, fazendo comentários, sendo, nossa, que gostosa, ou que... um comentário assim, e da pessoa virar e falar assim, vai falar isso com seus amigos. Eu falava, não, mas eu não conheci. Eu quero falar justamente porque eu não quero ser aquela pessoa que você não sabe quem tá do lado. Sabe aquele cara que você a pessoa tá namorando, na frente dos amigos é uma coisa e na frente da namorada é o outro. Horroroso isso. Eu acho bizarro. Então eu falava, eu acho bizarro isso, mas você quer que eu seja essa pessoa? Não sei se eu consigo ser, mas... né? Então eu trazia isso, acontecia muito. Então é tão difícil, porque às vezes a outra pessoa realmente também não tá pronta pra isso. Não, eu tava conversando com um amigo esses dias, ele tava falando, tava na praia e tal, e aí tava com a minha namorada, e aí, nossa, passou uma menina mó gostosa na minha frente, não sei o quê, e aí eu tenho que fingir que eu não vi, porque é falta de respeito. É lógico, eu acho que é muito sobre como faz. Total. Até porque, tipo assim, eu como mulher, se eu passo na frente de um cara e o cara me olha como se eu fosse um frango assado na padaria, nem eu vou gostar. Quem dirá a mulher dele que tá do lado. Mas eu, pelo menos. Mas tem umas que não dá. Vai olhar, gente. E tipo assim, ninguém é assim cego. Como a mulher também vai olhar pra um cara bonito que aparecer. Exato, com certeza. Ué, lógico que vai. Mas acho que mulher olha menos. Pelo menos as não olha, Patrícia. Te chama atenção, pode ser diferente. Pro homem ainda tem aquela coisa, mas sei lá, é o peitão, o bundão, alguma coisa assim, ó, gostosa. A mulher às vezes vai olhar um cara porque achou interessante, porque achou charmoso. É que o homem aprendeu a ser descarado, né? Como se isso fosse mais atraente. Mas pra mim ainda tá muito nessa tentativa de provação da masculinidade, né?
Então, é ensinado pros garotos que desde pequeno eles têm que Tudo olhar... bem eles olharem, Eles têm que né? olhar a mulher no lugar de desejo, eles têm que assoviar, eles têm que... Não, e ainda horroroso, tem aquelas falar que elas têm que mulheres... ser contidas, Não, e né? ainda tem aquela linha do que falam das mulheres que gostam de homem assim, né? Deus me livre. Tem. Não, eu acho que tem. Do tipo assim, mas- o cara é safadão, a mulher gosta. Tem isso, não, Não, tem? tem, mas Ah, eu tem acho que de não é a tudo, maioria. né, gente? Não, Eu- não, eu não. acho Também que acho que são não. uns- Eu também acho que não. Eu acho que tem de tudo, tem Mas todos tem. os tipos de pessoa, Daquelas mas... que acham que, tipo, porque por conta disso o cara talvez seja mais macho, ou seja mais homem, né? Mas pra mim ainda tá muito atrelado esse pensamento, essa construção do assim, bom do e que é velho o... machismo, né? Mas a gente tava falando sobre o que é traição, né? E eu não vou falar? Vai, não. Deixa só ela falar isso da traição, aí você já fala um pouco. Não, mas eu acho que a gente entregou, assim. Pra mim, a traição, ela não tá relacionada a quantas pessoas você vai se relacionar. Ou se você Mas, tá afim, Bela, se você só acha uma outra pessoa coisa. Você tá interessante. com 5, não tem um que você gosta um pouquinho mais? Você Como tá é que com você não vai fazer o gráfico? Não, eu tô nem com um! Chutei! No poli lá, no poliamor. Você tá com 5. Não tem Porque isso é como. uma outra coisa engraçada, né? não Que só tem de você como falar não que você é gostar não um pouquinho. monogâmica, a pessoa já imagina que você tem 10 pessoas. Não, eu né? achei que Então, ela fez uma A grande pirâmide de suruba. 5, eu já joguei 5. Mas você Mas sabe... que sejam 2. Cara, Ali eu... tem sempre uma... Não tem como gostar igual. Desculpa. mas Só eu- de filho a gente mas- gosta mas é igual. igual- Tem dia que eu gosto mais de um, outro dia mais do outro. Ai, vamos lá. Eu acho que... Assim, eu nunca tive a experiência... Dá trabalho essas coisas. Dá gente. trabalho. Dá muito. Dá muito Quero- trabalho, Melhor ficar o gasto com de um. energia é muito Você vai sair daqui alto. monogâmica, você vai ver, vou te convencer. Não, mas você sabe que isso é uma das coisas... Desculpa te cortar de novo, trabalho. você vai falar, mas... Uma das coisas que eu ouvi muito, e até de uma amiga minha, Joy, que quando a gente tava falando desse assunto, ela falou, Macide, você tem preguiça de DR, nem pensa em ser não monogâmico. Não, gente. Porque é o tempo inteiro O tempo- DR, o que você tempo tem que inteiro. questionar Mas o você tempo adora inteiro. DR. É babado. Deus Você é o me livre. rei da DR. Não, mas não é, mas é justamente isso, a história dos ciúmes. É né? muito Então, por exemplo, difícil. ela fala, eu fiquei com ciúmes de uma pessoa que ele tava saindo, porque Eu senti que tinha era uma engraçada. coisa igual. Não, porque a pessoa era muito engraçada. Eles tinham um negócio também da relação dos dois serem engraçados e tal. E ela falou, era muito engraçada. Ela falou assim, enciumou disso e já tava querendo cortar dele sair com a pessoa porque era muito engraçada. Daí ela falou, não, pô, não posso, né? Enfim, aí teve que sentar. Falou, putz, Aham. me enciumei. né? Uma das Não coisas- demanda muito mais Gente, energia, é muito né? mais difícil você ter uma relação não Descontinua, monogâmica. As pessoas acham que é um oba-oba. Gente, não é dificílimo. É muito mais Eu tô fácil você cansada ter... só de pensar. Você ter uma relação monogâmica, é muito mais tranquilo, tem a falsa sensação de segurança, né? Então Ou é não, muito também mais. que você perdeu um, você perdeu tudo. É tudo Não, mas, ou nada. mas eu digo de segurança, tipo, do amor garantido, né? Ou não, né? Chega na minha idade, é o tudo ou nada. Você perde ele, você tá na lama pra sempre. Mas esse lance de quem você gosta mais é muito dentro disso, assim. Cada pessoa. Deve ter gráfico, não é possível. Não, eu tô porque cada mais- pessoa. Ah, com certeza. Não porque tem como, né? Porque cada pessoa vai te entregar Uma algo coisa. único e exclusivo dela. Sim. Então, uma coisa Em que é vários aspectos. É. Mais engraçado, mais um transa saidinho, melhor, a é. outra a companhia é melhor, o carinho é melhor. Enfim, você vai. As O pessoas outro são é mais diferentes. generoso, Sim, né? com certeza. Tem 1000 coisas no gráfico. Mas na vida, Complexo. assim, até as nossas relações com amigos, Sim. né? Tem amigo pra cada momento, né? E nas relações também. Vai ter gente que vai te agradar muito, você vai admirar muito por uma coisa. E tem outra que você vai admirar por outra. E pra mim, o lugar do ciúme tá exatamente aí. Quando a gente entende que o que a gente pode dar é único e exclusivo nosso. O que a gente entrega pro outro, a relação que você constrói com o outro, é só sua. Pode vir... A pessoa pode vir a Gisele Bündchen, tipo, a pessoa mais bonita ou mais carismática do mundo. O jeito que você olha, que você sorri, que você implica com as coisas é só seu. Sim. E se a pessoa gosta de você por conta disso, é por isso que ela vai gostar de você. E pelos mesmos motivos ela vai desgostar também. Tipo assim, o que você traz de crise, né? De questões, de ciúme, de apego, sei lá. E quando vem uma terceira pessoa, ela vai ter as qualidades e os defeitos dela. Ai, mas eu estou muito Então a gente não perguntadeira, né? se comparar é Essa complicado. terceira fica com a segunda? Peraí. Pode ser que sim, Aqui pode na ser que não. mesa, todo mundo ficaria.
Não, Ou não porque aí não necessariamente. não. E aí é Não, tá- safadeza. Não, tá dentro da Mas tá é uma dentro do boa poliamor. pergunta mesmo, Entendeu? né? Não Todo monogamia. mundo Você tem tá que ficar saindo com todo mundo? Então, eu comecei até falando sobre isso, assim, que dentro do poliamor a gente tem vários tipos de configuração. Não existe só uma. Então, assim, Pode ter um trisal. Pode ter um trisal, só que duas pessoas só se relacionam com uma. Pode ser que esse trisal seja hétero, por exemplo. Nesse caso, eu posso me relacionar com o mozão, você também com ele, mas E a gente nós não duas se Ai, relaciona. gente, quanta confusão Ou na minha todo cabeça. mundo pode se relacionar. Ou eu posso me relacionar só com você E o mozão? e o mozão fica chorando. só comigo, sei Com a lá. rosa. Então eu posso ser aqui a bissexual, né? Tem uma relação Sim. homoafetiva e hétero. Só que vocês são héteros. Bi de rolê. Ou não, sei lá. Mas pera, eu falei um negócio agora, eu já fiquei na dúvida, aí já vou lançar pra gente. O trisal, não, se é trisal não é não monogâmico, porque é um trisal, tá fechado ali, entre os três. O trisal é não monogâmico. Se eu tenho mais de uma pessoa, eu tô num relacionamento não monogâmico. Porque não... Porque assim, eu entendi o que Mas você se quis o trisal dizer. mora junto ali, fechadinho os três. É porque eu tô chamando de monogamia como se tivesse assim, o compromisso, a relação Fechou do ali. compromisso. Mas daí tem um quintal. 5 fechado. Eu acho que independente, porque quando você entra na lógica do amor compartilhado, Sim. Daí você já mudou o mindset. E aí pra... Eu não tô falando nada de monogamia. Gente. Fala de monogamia agora, então, vamos Patrícia. lá. Pronto, você já puxou pra você, agora fala. Patrícia, agora com vocês. Bora, Que tô junto Amazona. com Marshalls desde o século Agora com passado. vocês. Patrícia, a não monogâmica. Não, a monogâmica, desculpa. Não, sem casa. Sem residência, sem criança, sem nada, gente. Patrícia, a monogâmica, vai falar. Ó, querem segredinhos da monogamia? Não, eu quero a ajuda Conta da Bela pra pra gente gente. pegar umas cutucadas do tipo assim, você acha que você é monogâmica porque você é uma filha única, é uma construção social, religiosa? Você acha que você é não monogâmica porque você é... Não, você é monogâmica porque você é mesmo? O que você acha? Fala. Não, eu sempre tive esse pique nerdão com essas coisas pra mim. Entendeu? Tipo, eu... Pode falar Explica o que você pique quiser. nerdão, porque as pessoas que estão assistindo Não, aqui... eu nunca fui. Eu sempre fui falante, extrovertida. A Bel que define bem, uma amiga nossa, que eu sou o contrário do come quieto. Eu falo e nunca fazia nada. Então, tipo, comecei a namorar o Marcelo, sempre gostei dele, casamos. Mas eu acho que o relacionamento monogâmico tem algumas variáveis para ele dar certo. Primeira coisa, a gente nunca tem DR. Você e Marcelo não tem É DR. raríssimo. 2 sagitarianos ali, eu morro de preguiça e ele também. Então, assim, quando vem alguma coisa... Não É tem verdade, DR. Mas vocês não discutem sobre nada? Sobre... Não, mas assim, muito de boa. É porque a DR a gente fala Aquele que é uma... papo chato, sabe? Eu acho que a gente tem que desconstruir o DR Também, também. é. Que DR não é só Total. papo, tipo, de discussão. Total, de, exatamente. tipo, Total. chata Não, e eu tal. acho que a gente tem alguns combinados que deram certo. Por exemplo, eu tive que abrir mão da minha carreira. A gente trabalhava juntos, eu era do mesmo nível que ele. E depois que as crianças nasceram, meu filho menor é autista, então tiveram algumas dificuldades. Não ia dar para eu ter um chefe no meu pé. Por sorte, ele começou a se dar muito bem. Então, assim, só que eu nunca joguei na cara dele. Olha, eu podia ser a CEO do planeta Terra. Podia estar no Big Brother. Brincadeira. Mas, assim, acho que tem coisas de um respeito que não é só de trair. Sabe, assim, eu não vou jogar, porque também foi uma decisão minha. A gente conversa muito e a gente cresceu e evoluiu juntos. De um apartamento pequenininho, daí toma... Essa coisa de crescer junto eu acho muito legal. Sabe as decisões? Vamos juntar o dinheiro para fazer tal coisa. Acho que isso motiva o casal. Mas você não acha que é importante para um casal monogâmico ter conversas de alinhamento? Sim, mas acho que a gente tem. Sabe, assim, não precisa ser todo mês, mas assim, sabe, de tempo em tempo... Pô, estamos casados há tanto tempo, o que você sente falta? Mas acho que isso a gente tem. A gente tem muitos porque planos eu acho que a juntos. DR no casal
tradicional monogâmico hétero já é carregado de coisa ruim. Porque normalmente já é porque ou um tá com puta ciúmes, ou porque é a coisa do controle, da posse. Tem uma ou já é pra ficar justificando e dando desculpa porque um aprontou, porque fez. Então ela já é carregada de coisa ruim. Sim. Né? E no não monogâmico, não. É muito mais o tipo... Os dois entendem que eu preciso... Olha, não necessariamente, hein? Porque eu acho que... Você tá colocando como uma coisa Mas, mais fácil que a outra, mas não talvez- sei. Eu acho que na não monogamia, os dois estão dispostos a achar o caminho. Sim. Talvez. Sim. Sabe? E falar o que sente E de falar verdade. o que sente, ou não. exatamente. Não, com certeza, né? Né? Porque se você se propôs a viver uma relação no mono, Pra mim não faz sentido nenhum, exatamente. Exato, mas eu acho que quero não ser não monogâmico, vou ficar aqui. Com Não, ciúmes. na verdade eu tô com tesão. Tô assado, mas não vou falar. eu acho que É. o grande complicador é esse... É muito difícil você mexer nos teus medos, né? Nas tuas inseguranças. E quando você abre a tua relação, tudo isso aparece. E aí lidar com isso, né? É sempre muito mais difícil, porque né? é muito mais fácil você abafar, né? Eu acho que muito mais fácil você não ter que lidar, você fingir que não existe aquela Total, insegurança, exato. aquele medo, né? E aí você faz vai, uma coisa... vai contar pra amiga, vai contar pra e terapia, aí, leva pra terapia. enfim. Então, Aí fica essa sociedade doente, a hipocrisia. Aí vira essa sociedade doente Mas eu que acho estamos que vivendo. voltando pro mono, eu acho que Vai, a gente Dudu, gosta das perguntas. mesmas coisas. E não sei, eu acho que hoje em dia se criou um vínculo que espero eu que, assim, acho, daí vem agora o preconceito. Acho que pra mulher é muito mais fácil, no meu caso, né, não pensar em traição, de verdade eu tô falando. Pro homem Mas eu já não acho. essa sua frase, eu já acho que ela já é carregada de preconceito. total, né? e Eu machista. sei, é machista. Pra né? mulher é muito mais fácil. É que a mulher, mas a gente já tá dizem acostumada- que tem pesquisa. Mulher mas- se mas- trai é mas- puta mas- e o marido é bacana. Ah, É mas verdade. desculpa eu te perguntar, você tá com quantos anos? Ai, não. Eu respondo qualquer coisa. Cara de nojo. Não, mas é porque Foi assim... cara de ânsia de vó. É que, Não, é que eu não, acho que não assim, dá. é muito... a gente fala... A mesma do mozão. É verdade. Mas ele é oriental. Sempre ganha pontos. Não vem, que eu faço botox o dia inteiro. Não, mas 45, é que vai, eu acho, tá bom. Não, mas é que eu acho que Falei. isso justifica achar realmente que é mais fácil. Porque tem várias coisas, vários sentimentos que foram reprimidos da mulher. A gente foi educada a não ter, a não poder... A olhar a nossa própria sexualidade de uma outra forma, olhar Eu a não relação sou de uma outra pessoa forma. que faço a sensual. Nunca fiz. Então, acaba sendo mais fácil dentro dessa construção social que a gente teve, que é Eu vou fazer agora mais sensual? antiga, assim. Entendeu? Não sei. Não, mas continua. Eu já vamos me lá. perdi. Dentro Depois da- de sei quantos anos eu tenho, eu já nem sei em que planeta eu Pelo tô. amor de Deus. Vai ajudando aí, ó. O que era que a gente tava A falando? gente tava sozinho falando sobre aqui. o que é traição. E aí você tava falando então. dos pontos positivos Mas que então, a sua daí o relação que eu ia tinha. falar, que assim, eu acho que a gente chegou num ponto, espero eu, que nenhum faria nada que não está no nosso acordo para não colocar em risco tudo aquilo que a gente construiu. É isso, Sim, porque é tão bom quando a gente tá junto, não tô fazendo a do conto de fadas. É legal, a gente se diverte pra caramba, a gente tem uma família, a gente tem essa questão do Gui, que é também uma coisa que eu acho que A o Bela Gui é o não sabe. autista, eu falei que eu tive, Ah, você falou. é o pequeno, então assim, que fez um vínculo que assim, é mais difícil, entendeu? Sim. E Total. né? É. E tem muito homem que larga a esposa quando vem o filho deficiente, muito. E eu não esqueço um que o médico falou uma vez pra mim. Não perca a sua alegria por causa do Guilherme, porque daí você vai perder a alegria e o marido. Olha, É? o médico falou isso. Porque falou, Porque com Patrícia, certeza você ele é viu, assim. Que eu tava dando risada, contando as coisas do Gui, não sei o que. Falou, se mantenha. Que Porque animal. senão, o Marcelo... Gente, mas olha a responsabilidade que ele coloca É. nas tuas costas. É, que eu tenho os meus Como momentos se você de muita fosse tristeza. responsável por segurar É. um casamento, sabe? Tem Assim, isso isso também. não é uma responsabilidade É. sua. Mas assim, até porque que a o criação Marcelo me conheceu do seu mais filho- alegre, né? Então, mas a criação de um filho não é Não, mas tem, responsabilidade mas só vem, da mas mulher, não, né? eu entendo a colocação dele, porque ele vê, mas é isso, ainda é também um É. negócio carregado de
Total, né? De imaginar, você vai perder o seu marido, Mas hein? assim, é importante, assim, eu dentro da minha individualidade, acompanhando, assim, eu não conheço nenhum pais de amigos, ou tenho pessoas que eu conheço que são casados há anos, a maioria já são divorciados. Eu acho que também, eu acho que a partir do momento que a mulher, ela entra no mercado de trabalho, ela cria a sua independência financeira e ela pode se desvincular do marido, ela não é mais patrimônio dele, ou ela não é mais dependente financeira. Dizem que nenhuma mulher sem dinheiro... como é que é? Nenhuma mulher sem dinheiro... Desculpa, a gente se divorcia. Sim. Então, eu acho que a partir desse momento, quando a gente conquista Mas também é um isso preconceito como mulher... pra mim, né? Coitada de mim, já sou colocada em outra caixa, nunca vou poder me divorciar, porque quem traz o dinheiro é o Marcelo. Não, eu mesma jamais. tô falando, né? De mim, que eu já ouvi isso. Você nem pode pensar, porque o dinheiro é todo do Marcelo. Sim, não. Nossa. Manda ele te pagar uma bela de uma pensão E foda-se. e foda-se. Deixa ele te bancar e vai viver sua vida em Maldivas, meu amor. Bem linda, bem jovem. Fazendo a velha louca. Ó, aproveitando, Bela, você já recebi aqui no ponto Ai, pergunta. meu Deus. Já sofreu preconceito no sentido de alguém não querer se relacionar com você por ser bissexual ou não monogâmica? Eu comecei falando disso, né, gente? Horrores. O pessoal tem muito medo. Porque relaciona muito isso, assim, né? Tipo, acha que, sei lá... Você vê que o cara tá afim, gostando, tá com tesão. Mas daí quando eu comento, assim... massa, tá sendo muito legal me relacionar aqui com você, mas... eu me relaciono de uma forma não monogâmica, né? Como é que isso pra você? Como é que você enxerga, né? Uhum. E aí é sempre muito difícil, assim. A primeira reação das pessoas é falar, putz... Não, jamais conseguiria. Geralmente é isso que eu escuto. E aí as pessoas acabam pulando fora. Porque não se permitem nem experimentar. Nem ver qual é, né? Mas agora então, que já é uma isso. pessoa, mais pública, né? Participou lá do programa, que tem audiência, tem tantos seguidores, enfim. Ou até que talvez se colocar isso como uma definição tua de Instagram, já não é uma... Talvez seja uma forma de... Já de cara, já dizer, e aí quem vem, já vem sabendo? E não tem ou aplicativo também? Ou é melhor coloca, né? Porque eu tava vindo pra cá, tem uma sobrinha que mora comigo, que faz 20 anos agora. Ela falou, um professor lá dela da faculdade, ele falou, ele não monogâmico, que tá no perfil dele, sei lá de qual aplicativo do já. Tinder, essas coisas assim, né? Então, eu até, de início, eu sempre falava, né? Aí, como começou a dar muito errado, eu falei, eu não vou falar mais. Vou esperar a pessoa se apaixonar e aí depois porque eu dou tava dando errado mesmo? Não, mas é isso, eu encontro Você sentiu que já bastante tava... resistência das pessoas. Muita resistência. Esses dias eu tava até saindo com um boyzinho aí, e aí ele foi viajar, foi pra gringa e tal, e aí eu falei, e aí? O que você comeu de mais gostoso, fora as mulheres, né? Eu brinquei, assim. E aí ele deu risada e tal, mas tipo, para as pessoas ainda... Pra mim tá tudo certo. Tipo assim, eu achar que o cara vai viajar, passar 2 semanas tipo, em Ibiza, não sei aonde, e achar que a pessoa não vai pegar ninguém. Tipo assim... E pra mim tá tudo certo. Me veio uma pergunta muito importante. Vamos trocar essa ideia pra que seja leve, pra que não tenha pressão, enfim. Mas as pessoas, elas ainda fingem que elas não fazem nada. Tipo, tem esse lugar do... Não, sim, jamais, imagina. Não. Ó, acabou de vir uma pergunta que isso pra mim é... Foi do ponto? Não, foi do ponto, mas foi do ponto de Deus. Ponto de luz. Uma das coisas também, além da religião lá, que, né, foi fazendo a sociedade construir as relações para serem monogâmicas, foi também a história das doenças. Como que você enxerga isso
Ou como você, mas não é nem como você enxerga, como você lida com isso nessas relações. Das né? De doenças usar sexualmente camisinha. transmissíveis. Se previne, você É. quer dizer? Porque hoje a gente vê cada vez mais que das gerações pra baixo da minha, ninguém tá nem aí. Porque AIDS não é Nossa, mais eu medo. vi- eu Então, vi tanto no- é que eu ouvi falar que tá com um surto de sífilis, tem não sei o que lá. Gonorreia. Eu tive uma palestra hoje disso, Sério? que aumentou não sei quantos por cento. Não, tá absurdo, porque ninguém usa. Pós-pandemia rolou um surto É. mesmo, porque tá todo mundo querendo movimentar novamente, essa energia parada, né? Apesar que eu acho que sexual. pandemia não teve nada disso, mas tudo bem. Aí vou marcar outra live. Outra live não, outro podcast. Cara, eu acho que... Assim, gente, eu acho que nada garante nada. Da mesma forma que a monogamia não garante o amor e a segurança e a Sim. traição, a não traição, doença também não, porque o que a gente mais vê, quando eu vou na minha ginecologista, o que mais ela fala é a quantidade de mulheres casadas ou de grávidas que aparecem e descobrem que Sim, estão não, doentes. tudo bem, mas é que E aí no não caso sabe do de onde não monogâmico veio. é sabido que você tá se relacionando com mais E pessoas. eu acho que daí é muito mais cobrado a proteção. Sabe? Entendi. Porque Porque você você tem uma sabe. responsabilidade, você sabe de onde veio. Tipo, você tá namorando com alguém. Você tem uma relação aberta. Você sabe que a pessoa que tá com você tá se relacionando com outra pessoa. E aí você aparece doente, você sabe quem foi. Agora, geralmente nas estruturas monogâmicas, né? A mulher... Teoricamente, você nunca vai ficar doente. O cara... Porque, por exemplo, sei lá, HPV, tem várias doenças que no homem não dá nada. Não aparece. E a mulher, do nada, bum, vem com uma herpes, com uma coisa, sei lá. E aí, da onde vem? Daí fica aquela cara de paisagem, né? Porque... Não, na verdade aparece, né, no homem, mas aí você trata mais fácil, né? Mulher que Não, que mas eu digo assim, como o homem ele não tem o hábito de ir ver como é que tá, geralmente as mulheres acabam Sim. descobrindo. Porque as mulheres têm o costume de ir na ginecologista, parece um corrimento, vai se cuidar e aí... E bom, precisa descobre. ir, né? Por causa de Papa Nicolau. Exato. essas Exato. coisas, E aí tem que você ir tá todo transando. ano. E aí você tá transando com seu marido sem saber que ele tá te transmitindo uma caralhada de doença. Então, tipo assim, eu acho que o que mais eu escuto é isso, assim, que nada garante nada, né? Eu acho que tanto... E é muito doido isso, porque... Mas eu acho que o que mais vale é realmente isso. Eu acho que quem é não monogâmico tem essa cobrança maior, então... Tem que ter essa consciência, né? Não dá nem pra... Porque geralmente, quando você é não monogâmico e você se relaciona com mais de uma pessoa, se prevenir se Você torna... mesmo tem medo, né? E outra, né? Enfim, você passar por a responsabilidade de contaminar uma outra Alguma pessoa, né? Mas quando você tá num relacionamento fechado, é meio cego, você tá confiando ali, você tá casado. É claro. Há tantos Não, anos, você vai total, transar e de tem camisinha? muito. Não vai. E aí que Já corre já o você risco, vai né? transar, não vai. E aí que corre o risco, né? Porque daí Tô brincando, gente. se existe Mozão. essa possibilidade de traição, né, no meio, e aí alguém se contamina. Posso só fazer um parênteses que eu lembrei de uma história maravilhosa? Marcelo tá viajando, né? E daí eu sonhei um dia aí que eu tinha acordado e tava casada e não era ele. Foi um pesadelo pra mim. É mesmo? Sério, eu acordei suada, tremendo. Sofrendinho. Mas sofrendo assim, nível hard. Viu, meu mojão? Gente, ela é muito monogâmica. Muito, nível hard. Temos mais pergunta dos coisas? Ou nós vamos pra aquele quiz pra dar uma agitada? Vamos fazer aquele quiz? Olha a carinha dele de alegria. Ai, Olha gente, que sapequinha. que graça. Nossa, que sapequinha. A brincadeira é a seguinte. Tá bom, vamos lá. Vou falando nomes e aí vocês falam se vocês seriam monogâmicas ou não monogâmicas. Com a pessoa? É, O que é? claro. Você não mora em todas, velho. Não faz sentido nenhum essa brincadeira. Ah, Vai. mas se fosse assim, você Não, ia ganhar não. o mundo. Ai, né? quem falou que eu Às não vezes fico? pode, não, então, mas às vezes É, pode pode ter ser alguém. alguém Por que exemplo, não vou vai. começar aqui, vamos lá. João Diga. Vicente de Castro, Ai, meu Deus. Quem é do céu, esse? Minha paixão. do Porta dos Fundos. Ai, não, Ah, sei. sei. Eu reveria todos os meus conceitos. Tá Ai, vendo? morro de preguiça. É, Acho não seria nem muito. monogâmica Olha, nem que Não, monogâmica. chutou conversaria, acho ele simpaticão, mas morro de preguiça tentando ser galã o tempo inteiro. Não. Vai com a E a Bela já Ele é meu reveria futuro tudo marido, isso. ele só não Ela sabe. já ia ficar louca. Eu ia. Rodrigo Lombardi. Não sei nem quem é. Mentira.
tem a minha idade. Ai, o Raj. Você não sabe? Você não sabe? Lembro não- vagamente da Mostra. imagem dele. É galã global. Secretas. Ai, me mostra, gente. Cadê esse? É galã global, que era amiga de uma ex-namorada minha que mostrou foto dele do curso de teatro, ele era horroroso. Jovem, depois ficou bonitão. Como a gente melhora, né? Eu achei que eu melhorei também um pouquinho. Né? Ai, gente, acho ele galã, assim, mas não faz mas meu é tipo. velho pra ela, né? É, fala. Aí fala, ai, gente, eu achei Não, mas lindo. eu pego uns coroão de vez em quando. É, velhinho? Seguiria não monogâmica. Não, gente, dizer... Coroão, o que é coroão pra você? Só pra eu entender aqui, mozão. nossa chegando nos 40, chegando nos 40, Mais de 40 já é coroão. chegando nos 50, assim, já é Ela tá coroão. dando uma brecha pra você, mozão. Não, mas não essa... é nesse... Porque só pra ele eu não se acho que sentir hoje em tão dia velho. os quarentões estão muito bem conservados, assim. Uma galera que cuida do corpo, Faz cuida da mente. botox o dia inteiro, né? Eu não faço É. botox, não. Não, eu sei, falando de mim, ô cabeção. Ser japonês, não precisa. Não, a minha média, eu pego muita gente de 40, viu? Quem tá escutando aí, pode mandar mensagem. É? Bom saber. Bom, mas você só vai ser assistida por isso. Você vai bombar, você nunca vai pegar tanto velho na tua vida. Velho, para de falar Para, assim. desculpa, gente, pessoal 40 são os maduro. novos 30. É, o pessoal maduro. Eu concordo. eu concordo. Próximo, presta atenção. A Ai, galera meu mais jovem há mais tempo. É, exato, o pessoal jovem há mais tempo. É, a gente é jovem há mais tempo. Próximo nome. Kim Kardashian. Ah, não, eu só me acho parecida com ela. Mas não é essa a pergunta. Não. Não seria nada. Não, Bate usaria nada. as bolsas dela. Gente, mas eu acho que assim, essa nossa terminologia eu acho que não tá muito certa. Monogâmica e não monogâmica. Eu acho que é mais se pegaria se não pegaria, eu também né? acho, exato. Não, mas sabe por quê? Como o tema é não monogâmico ou não monogâmico, era assim, a ideia é porque assim, pegaria ou não pegaria, eu acho que fica muito... Né? E aí assim, se Ai, é mas uma você fez pessoa errado. a ponto... De, Ah, de- bom. ah, Não, tá bom, eu vou chamar vocês na próxima vez que a gente for fazer o roteiro. A gente criticando. Não, eu posso deixar vocês à vontade aqui, Condito. Foi mal. Não, tô brincando. Não, mas foi por isso, Porque entendeu? a nossa amiga aqui é monogâmica zizizíssima. E Então, mas é isso que eu quero saber. Por isso que eu quero saber até que ponto Eu sou seria ou hétera não. cis, mas a Kim eu voaria no jato dela. Se ela me convidasse, usaria as bolsas. E só. Faria uma selfie. E você, Chamaria ela pro Bela? papo eclético. Só pegaria? Tá bom, vocês podem resumir isso também. Só pegaria. Mas não é muito meu tipo de Ficou mulher. grande a lista no final, né? Vai, então vai passando rápido. Vou fazer só o próximo, que foi a Bradley Cooper. Ai, sim. Faria muito. Mas ficaria monogâmica? É isso que eu quero saber. Não, tipo, não Bradley monogâmica, Cooper tá não mon- afim de você. Não monogâmica, Ele virou e falou com assim, certeza. Bella, come on, baby. Não, vamos lá, vamos Shallow. nós todos Shallow todos now. juntos. That's for me, shallow now, Shallow lau, now. lau, 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 lau. Shallow. Vamos, eu, você But e a Lady I want you Gaga. monogamic. I want you just for me. E aí? Aí é- Viraria? Não, vamos Também vamos, acho que era o vambora. único que eu falaria oi. Aí, Marcelo, abre o Não, olho, aqui tchau, tem uma tchau. chance Abre com o ele. olho. Abre o olho com o Abre o Bradley. Pediu pra E me por seguir último, tá outro bom, então dia. por último aqui tem um nome polêmico. Mozão. Não acredito. Tem que falar. Tem Ai, que falar, gente. senão é desfeita. É desfeita. Não é, hora que a produção tá. Essa produção tá muito. É a Tá produção muito do Raul honrada Gil, não é essa- possível, né? Eu já vou falar logo de cara que não dá pra eu ficar comigo mesma. Porque, né, a Adriana fala que a gente é a mesma pessoa. Vamos Exato. deixar essa saia justa só pra Bela. Aqui não, aqui nem é saia justa. Com Patrícia nem é. É, saia não justa. dá. Patrícia é irmã. É, Não, não mas dá. eu passo. Pro Oren. A gente tá ali, mas É. com calma. Você gosta? Mozão é uma entidade. Uma cita está se descobrindo monogâmico. Com essa Agora! história toda. Não é disso. Mas não é isso. Primeiro porque eu nem conhecia esse conceito. O André. O André Macita. Mas de ouvir e entender. Então, por exemplo, quando eu vi um dos programas que eu assisti, que a pessoa fala, porque eu era
mais nova e eu comecei a me questionar porque eu me apaixonava o tempo inteiro por duas pessoas. Tava apaixonada por mais de uma pessoa. E eu nunca tive isso. Eu não, desculpa, o mozão, o Macita. O Macita. Nunca tive isso. Pra mim, quando eu tava gostando ou afim, eu quero estar com aquela pessoa, que é a história lá da namoradinha, de aparecer uma... Não tinha. Ao mesmo tempo, eu fico aqui pensando, tudo bem, falo isso, mas, sei lá, e se aparecesse uma, sei lá, que me atraísse muito sexualmente? Porque eu acho que o gostando, quando você tá gostando, eu pelo menos, quando tô assim gostando, meio que independe, né? Até pra uma dessas namoradas, uma vez eu falei isso, né? E nem faz tanto tempo. Fui viajar e a pessoa toda enciumada e dando 1 bilhão de chiliques, né? E eu falava, não estraga, porque eu tô zero. Eu tô indo viajar com os meus amigos, mas eu tô zero com vontade, não tenho. Eu quero me divertir só. Não tenho vontade de ficar com ninguém. Não estraga isso, né? Não, tudo bem, não adiantou nada, mas... Ele estragou do mesmo jeito. Monogâmicos, controladores. Não, mas né? É muito louco isso. Eu falava, não tenho vontade, não tinha. E é verdade. É verdade. Eu ia na... Porque foi quando a gente ia lá com a turminha, de ir pra pool party, com um monte de lá, gostosona, porque achar biquíni, alguém bonito lá, não quer dizer que você quer ficar com a pessoa, também, né? tudo bem, Isso aí que é o meu óbvio. ponto. Também. Tipo, é óbvio que eu não vou ser fácil falar, não acho o Bradley Cooper bonito. Claro que eu acho, mas... Não, mas até aí o que você vai fazer com essa informação é algo bem distante, E eu acho né? que nos tempos de hoje, aí talvez eu já vou, sei lá, puxar só pra gente fazer alguma reflexão disso, né? E você que é de uma geração mais do que a gente de internet, de redes sociais, né? E o quanto a distância que tem da realidade. Pra maioria das vezes, você olha a pessoa na rede social... é e depois transformada. você conhece ao vivo... É tipo... Um monte que parece um mulherão, você vai olhar, não é um mulherão, aí tira a maquiagem horrorosa... filtro, aí parece que é gostosa, não é gostosa... Porque depois você E o quanto aparece... isso não tem a ver também, né? Porque... Eu falo pros meninos, eu lembro uma vez no cursinho, entrei uma menina, tinha uma loirinha, que era toda bonitinha, né? Do jeito que eu... E eu lembro que eu fiquei tudo aí... inventando todo o meu jeito pra chegar. E quando eu conheci, nada a ver, assim, falava coisa... E eu falei, nossa, e aí tinha uma outra que tava mais quietinha, que nem era em primeiro, assim, no primeiro momento não me chamou tanta atenção. E aí depois quando abriu a boca, enfim, né? Então, é muito além disso, mas essa é uma geração que tá muito pautada e vive muito imagem, mais né? isso, Na né? Coisa da imagem, imagem. Então, acho que vai ser mais confuso ainda. Porque você fica o tempo inteiro, você vê até o povo mais velho que fica mandando os vídeos aí de povo, de mulher no Instagram, não sei o que lá, a quantidade que tem, né? Do estereótipo da bonitona, da gostosona e não sei o que, mas aí você vai ver lá na realidade mesmo, ou mais do que isso aqui, da tesão, né? Porque muitas vezes pode ser uma que nem é tão gostosa, que é gordinha, mas te dá um tesão. Tesão não tem nada a ver, né, com o físico, então ainda tem muito... Enfim, eu acho que vai ser mais difícil ainda para essa geração com essa história das redes sociais e da mentira da imagem, assim, sabe? De como isso é... Eu acho que a gente acaba se distanciando um pouco do tema, né? A gente tá falando da monogamia. Mas eu acho que... Putz, a gente tá num momento onde a estética, ela sempre foi muito importante, né? Mas agora com a quantidade de procedimentos estéticos que a gente tem... E os filtros, e né? os filtros, tudo exatamente. Junto, que você virou fica uma com a cara tudo igual, né? Por exemplo, se você abre, tipo, sei lá, se você vai ver reality show, você abre, sei lá, Fazenda. Gente... a câmera parada, você fala, gente, mas tá todo mundo com a cara igual. Então, às vezes a mesma boca, o mesmo nariz, mesma testa. Não sei quem é quem. E aí é assustador mesmo, né? Porque tá todo mundo ficando padrão mesmo. A lipo 3D, não sei o quê, o peito X, a bunda X. Mas também eu acho que eu acredito muito em temporadas, assim. Sabe? Antes o perfil da mulher mais gostosa, mais atlética, mais grande, era o
Mais grande é ótimo. Maior era o lance. Agora voltou esse perfil magro da cintura fina e daqui a pouco muda de novo. Eu acho que daqui a pouco vai vir um movimento, lifestyle, a brisa X. Então eu acho que tudo cíclico. São temporadas, exatamente. Até se enjoarem e mudar de novo. Deixa eu só fazer uma última pergunta, Ju, Faz, eu que vou tem que fazer fechar. E os seus pais? Como é que é o relacionamento? Não, é só pra eu entender, porque a gente tem pais mega coxas. Claro. Eu conheço a família do Macita, ele conhece a minha. É família, sabe? Tradição, propriedade. Total. Tradição, propriedade. Mamãe fazendo bolo, papai com a pasta indo trabalhar. Cara, eu sou filha única, né? E filha de uma mulher que me criou sozinha, aos trancos e barrancos. Então, assim, foi uma referência de mulher forte, corajosa, né? E muito independente. Então, eu sempre tive muito estímulo da minha mãe de, tipo assim, Isabela, vai buscar os teus sonhos, vai viver do que você ama, vai realizar. E de forma muito corajosa eu fui atrás e graças a Deus as coisas aconteceram e hoje eu sou muito feliz, muito bem sucedida com o meu trabalho. Então eu sempre tive uma via de diálogo direta com a minha mãe muito bacana, muito bacana. E na época meu padrasto morava com a gente, né, quando eu morava com ela. E ela sempre teve essa proteção de, assim, o que é positivo, da mesma forma não, mas de tipo assim, a educação da Isabela quem cuida sou eu. Então, é lógico, né? Eu acho que uma mulher, ela sempre tem, ainda mais com criança pequena, menina, sempre tem um medo de talvez um possível abuso, ou qualquer coisa do tipo, né? Mas ela sempre foi muito responsável pela minha educação e pelo meu cuidado. Então, a gente criou uma relação de confiança muito... De amizade massa, mesmo, né? Sim, exato. Então, eu sempre tive muita liberdade. Até quando eu fui perder minha virgindade, antes... Eu falei pra ela, olha... A minha mãe acha que eu sou virgem até hoje. Ai, eu lembro que com a minha mãe foi super legal. A gente foi comprar lingerie juntas. Eu sou mãe. Ela preparou. 5 filhos. Você não foi falar depois, foi falar antes. Não, a gente foi na ginecologista junto, foi comprar lingerie. Então, a gente já rola esse ambiente de modernidade. Minha mãe nunca falou pênis, gente. Eu acho que isso é muito essencial, porque... Educação sexual é essencial para evitar exatamente isso que a gente tá falando. Para evitar uma primeira relação traumática, frustrada, para entender que o seu prazer também é importante, para você se cuidar, né? Evitar uma gravidez, evitar DSTs, enfim. Então, para mim também falar sobre esses outros temas também foi tranquilo, assim, porque eu já tinha esse vínculo com a minha mãe. Com ela, assim, abertura. Então, não foi então, e até, eu acho que até a forma como eu quero puxar aqui pra gente fazer alguma reflexão, eu não quero parecer tão parcial, mas mas é que eu acho que assim, eu realmente tendo eu acho que o ser humano é muito mais não monogâmico, eu acho que a relação monogâmica realmente é uma construção social e política, religiosa e num futuro, não sei daqui quanto tempo, acho que não vai existir mesmo, porque você vê a maioria das pessoas que se dizem monogâmicas, e a maioria, é bem um negócio que você vê que é porque... Bom, a gente vê como você vê, assim, os casais e a maioria dos... Mas, não desacredita do seu casamento, não, viu? Não. Porque assim, eu acredito que existe, sei lá, uns 3% da população que consiga. Sim, não, de novo, eu tô longe. Talvez esteja dentro longe desse... de falar isso, eu acredito na Bel e no Fernando. De novo, eu acho que é só o contrário. Mas acho bem Não, mas eu acho que é só o contrário. Eu tenho umas 4 amigas que eu acredito, gente. Mas eu acho que é o contrário. Tá bom, esse é o Juro. Eu acho que vai ser... Acho que não, tem não uma só minoria... neles também. Eu acho que tem uma minoria que é monogâmica. Eu também acho. Assim como porque aí eu acho que é reflexo, talvez, do que é na natureza. Os animais não racionais, né? A maioria é não monogâmica. Uhum. E você tem ali um outro, uma ave X lá, o urutum do papo amarelo, sei que lá, já morre, que é monogâmico. É igual a porcentagem humana, assim, 3%. Então eu acho que no futuro vai ser assim, é o contrário. Eu também acho. Né? Então, assim, o que a gente pode fazer além desse podcast
né? E para os nossos Eu acho filhos, que cada um tem ou que ser pras feliz pessoas. do seu jeito. Sim, sim, sim. Sim, mas o que, É que a gente, é o de meu fato, mantra. no dia a dia, como que você acha, você como não monogâmica e você como monogâmica, como que a gente pode, porque é importante isso, A né? Eu gente falo, contribuir. só de novo, vocês falaram que você falou aqui da primeira vez que foi transar e tal, e aí recente, o filho de um amigo meu, não vou falar que é o meu, senão depois pode sofrer, mas veio contar de uma situação com uma menina. E aí esse filho desse amigo meu virou e falou, pai, e aí rolou uma mamada. E aí, tipo, a pessoa O ficou... quê? Mamada. E a pessoa ficou... Eu fiquei totalmente... Nossa, sabe? E aí eu falei, caralho, eu fiquei sem jeito, assim, ali num primeiro momento em como lidar. Não, legal, tal, mas ó, trata bem, mas ó... Faz isso, ó, não é porque fez isso que vai, porque os outros vão falar, é putinha, é isso, aquilo, não vai ser escroto, Sim. né? Mas mesmo assim me pegou. Então, assim, pra gente trazer pro tema e não se perder, como a gente, você não tem filhos, mas pra sociedade, pros amigos, pras pessoas que não são, e você, Patrícia, monogâmica. Pros nossos Patrícia monogâmica. Pros nossos filhos, sobrinhos, como que a gente pode incluir esse assunto ou levar esse assunto Eu acho tratar de uma forma natural e educativa? Eu acho que é essa questão que a Bela muito bem falou. Se esse é o combinado, eu acho que é ok. Mas tem que ser o combinado. Que nem se o combinado do Guto com a namorada dele é os dois agora. Então, porque existe todo um passo a passo do namoro agora, hoje em dia, desses adolescentes. Primeiro você fica sério, então você começa ficando, pode ficar com qualquer um. Você tá no pole no começo. Daí você vai migrando pro mono. Daí você fica sério, que é um tempo que você tá experimentando aquela pessoa. E daí quando você pede em namoro, você normalmente sai pra jantar, é bem antiquado até. Sim. Você sai pra jantar, dá um presente, que é o menino que dá, e formaliza como um relacionamento. Daí você formalizou a monogamia. Passa. Não, até porque... Existe esse passo. Não, mas é muito... Então, se ele fez isso agora, encara, não é? Com os hormônios explodindo. Mas eu acho que eu sou monogâmico justamente por isso, porque eu acho que é tão difícil você encontrar alguém que realmente encaixe mesmo em tudo. Quem dirá mais de uma? Eu sempre Não falo é? isso, lógico. É muito. Tem química no sexo, o cheiro é bom, o papo é bom, não me incomoda. Imagina no jeito dividir que banheiro com mais de uma tudo isso, pessoa. né? Não, e outras coisas bestas, às vezes, coisa besta. Gente, mas eu sempre falo isso, assim. As pessoas quando se relacionam comigo e falam assim, mas você não é monogâmica, daqui a pouco você vai dar com outra pessoa. Eu falo assim, gente, pra achar alguém já é um parto. Quem dirá achar mais de Duas, um? né? Não é, mas Poxa, não é simples, não. E aí é isso que eu tava falando, Imagina né? ter 3 As pessoas sogras. acham que- Daí você conhece as outras pessoas? 3 sogras, 3 sogros, 18 cunhados. Não tem isso, é verdade. Gente, que tô cansadíssima. Bom, o Natal vai ser incrível. Imagina, com Gente. tempos políticos, então. Não, mas é muito louco, mas 4 é verdade, grupos né? família. Apertou o grupo família 18. Não dá, gente. Eu tô cansada. Não, e é uma das coisas que a gente Morro, fala, né? morro. Da nossa geração, quando termina, é uma das coisas que fala, né? Puta, que preguiça que eu tô, porque só de pensar em ter que Oi, conhecer sogrinha. a nossa Tadinha, família, minha e sogra não tá sei o doente. quê. Eu morro de Tem saudade filho ainda. dela, mas jamais. Já deu meu pacote sogra. 25 anos de uma sogra. Gente, mas assim, é importante fala. saber que não é oba-oba. Não é um negócio Sim. assim. Sim. Tipo, é difícil você tá numa relação, construir uma relação de Mas você confiança, conhece a diálogo sogra? e tudo mais. Lógico, se você tá se É, relacionando, relação sim, mesmo. relação mesmo. Ah, então você conhece umas 2 sogras. Não, ultimamente eu não tô conhecendo nenhuma. Mas, Ultimamente ó, é só minha mãe Mas mesmo. quantas você já conheceu ao mesmo tempo? Não, ao mesmo tempo só 2. Ai, mas que canseira. Então, mas é né? porque é isso, porque não é fácil mesmo. Imagina, né? Dia das Não, Mães não ligando é. pra E aí eu Feliz acho Dia aqui, das aí eu vou Mães, recado do famílias. mozão, pró não monogamia, não, mentira. Pró é pró ser informação. feliz, não. Não, e é acima de tudo, pró informação. Exato. Né? Porque eu acho que a É. ideia, quando o meu produtor, Renan, Oren, querido. Oren. Aliás, obrigado, Oren, por tudo, e por trazer isso e ajudar a colocar no mundo.
Mas quando trouxe a ideia desse assunto e tudo mais, né? E aí eu fiquei pensando, então acho que é justamente isso, assim, né? É trazer um conteúdo e informação para... porque eu acho que menos ignorância gera menos revolta, menos ódio, menos coisa. Então, assim, quem quer saber um pouco mais e ouviu esse podcast... Você viu a Bela procura. Falando? Ela teve 2 no máximo. Eu já tava, antes de vir pra cá, eu já achei que era 47. Exato, mas é porque a gente pensa mesmo, não é? Sim, Não, sim, e outra, não pensa é, num tem bacanal, super- né? A pessoa já mistura todo o assunto. Tudo, eu não Acha sabia que que você- o relacionamento... É que nem esses adolescentes ficam com 18 na noite. Você vai misturando um Gente, monte de imagina, informação. eu Isso nunca era fiquei muito mais mais sim. toda... Exatamente. Tira- Coisa que a Entendeu? gente muitas vezes não tem essa putaria que tinha da nossa época. Das Não, mas micaretas. hoje em dia isso é em toda Continua festa. também, né? Então, Não é mas, só mas na enfim. micareta. mas, por exemplo, eu sou não monogâmica e eu nunca peguei mais de, sei lá, 3 pessoas, quer dizer, no de férias com ex, sim. Mas Ai, eu na vou na vida normal, cotidiana, não. Mas eu tenho um monte de amigos monogâmicos que fazem Exato. sabe? Enfim, É, sei lá, a eu nunca gente fui é nem no swing. ignorante. Nunca fui swing, por exemplo. Então, é isso que eu tô falando. Tem Um bom casais. assunto, hein, swing. Tem Próximo. casais Não vai Não, me não. chamar. Não. monogâmicos que vão pra swing, gente. Mas também. Mas existe Swingueira, uma... só fui na swingueira da Bahia. Só esse. Mas que eu existe sei. uma visão muito deturpada, assim, sobre a não monogamia. É, que sim. parece que é putaria. Por isso não é, que gente, não. a minha conclusão de mozão, depois vocês colocam a de vocês, mas procurem, leiam, quem tá ouvindo, quem tá escutando ou assistindo, tem bastante coisa no YouTube, tem bastante coisa de podcast, e é legal para ouvir, para quebrar os preconceitos e crenças, entender um pouco melhor antes de discutir, e até, principalmente para quem tem filho, ou até mesmo com os próprios parceiros e tal, discutir de um jeito mais informado, Não né? Vai querer sair abrindo todo o relacionamento. Não, imagina, de jeito nenhum. Não, mas é isso. Depois de mais de 20 anos. Fala, Patrícia monogâmica, sua reflexão final. Não, posso parecer super coxa, mas não sou. Oi, Meus descolador. melhores amigos são gays. Macita, a gente tem só aquela fama da... Sempre fui cercada de gente que, de 1000 jeitos, não tenho nada pra julgar. Eu acho que a gente... Até porque eu devo ser considerada a mais chata da turma, né? A monogâmica de um namorado. Mas... e eu aprendi muito, porque você vê quanto preconceito a gente tem, né? E eu sou a favor de ser feliz, gente. Não tem nada... Num podcast meu, o Facundo falou, gente, o mais bizarro é que a gente fica tentando descobrir o que a pessoa é. Podia fazer o chá de revelação da pessoa. Sabe, que nem o chá de revelação que agora é do bebê? Sim. Do que me interessa, não tô nem aí. O que a pessoa vai fazer? Se eu gosto da pessoa, pra mim, ó... Não, com certeza. E, bom, pra mim a reflexão fica da gente conseguir exatamente... Eu acho que não é nem desconstruir, assim, porque eu acho que cada um faz o que bem entender e tá num processo diferente, terrestre, né, de consciência. Sim. Mas eu acho que o abrir o diálogo já é muito legal. De você trocar uma ideia, de você estar aberto pra escutar, pra pensar, só pra pensar. Não é agora, nem pra desculpa, viver, só me pra veio uma pensar. coisa aqui que eu acho que só pra, né, tem alguma, você como não monogâmica e que hoje, sei lá, vai sim, se a gente for dizer uma minoria, que se, enfim, se identifica, né, ou que assume, o que te incomoda, né, ou como você gostaria que isso fosse tratado, enfim, das pessoas que não são, ou que se definem? Eu queria que as pessoas tivessem menos medo. Menos medo de olhar pra isso. Porque a gente ainda tá com muito... Tá muito enraizada essa estrutura, principalmente, eu acho que do controle e do domínio, assim. Principalmente nas relações héteros, né? Que o homem tá cercado de toda essa herança machista, que é de tipo, não, mas o que os outros vão pensar se a minha Sim. mulher estivesse se relacionando com outra pessoa, né? É isso. Então, tipo assim,
é muito medo, tem muito medo, muita insegurança. Sim. Então, pra mim, o que Mais mais do pega, homem, né? o que mais pega é isso, assim. O diálogo com as mulheres é muito mais fácil, assim. Elas estão muito mais abertas. E pra tudo, né? Eu acho. Mais também. abertas, mais disponíveis a se rever, a refletir, a repensar, a ver um caminho melhor pra relação. Agora, com os homens, é mais complicado. Total. Tem muita resistência. É uma busca grande. Bom, até por conta disso que a gente vê coisas absurdas que tem de assassinato. Não, né? isso aí não dá pra Sim, entender. feminicídio. O quão longe vai isso e desesperador. E é um negócio que é ali, né? O cara da pessoa, não tô nem... Não. Ela, muitas vezes nem sabe, né? Fica louco porque foi criado como assim e Sim, tal. exatamente. Enfim. Pra mim, esse é o máximo, assim, da relação de posse que alguém pode ter em relação ao outro, né? Matar por ciúme Nossa. é porque realmente essa pessoa tá muito Doente Tipo mesmo. assim, Eu não insegura sei os com ela, números, mas a gente pode até puxar e colocar aqui na descrição, mas com certeza é de desesperador e deve ser de impressionar. A gente procura e depois coloca até na descrição aqui do negócio, mas deve ser absurdo. A quantidade de assassinato que tem por conta disso é absurdo. Então, a gente fez tudo brincando e pra ser assim, pra ser leve, né? Não, porque eu acho que mas pra chegar o assunto, né, para as pessoas, principalmente pra maioria, que é quem não tá acostumado, mas é um jeito divertido e legal de levar um negócio que é muito sério, né? E que no final é isso. Tem muita bizarrice por conta disso. As pessoas têm né? muito a evoluir, né? Mozocas. Mas é isso, muito obrigada pelo convite. Mas a Flavinha que fala que é. Como é que é? Sim, Não sei. O que é isso, isso aqui gente? é um coração. É um novo Isso. coração. É novo. Faz, Aaron. Tem que ter o bico. Obrigado mesmo, muito. De coração. Obrigada, mozão. Maravilhoso. Imagina. Obrigada. Que esse material, esse conteúdo Ajude muita gente. É isso, obrigado. Até a próxima. Obrigado, Aaron. Obrigado a todos que ouviram até o final. E é isso. Beijo. Beijos.